Sejam bem-vindos. Vamos conversar hoje sobre como regularizar a vaga de garagem. Eu acredito que o tema, né, das relações condominiais, ele acaba sendo uma porta de entrada, né, dos clientes na relação com o advogado, né, de uma revisão brevíssima sobre a questão da garagem. Então, a garagem, ela vai ter algum tipo de problema e tipos de soluções quando a gente identifica os conceitos, né? Quando a gente identifica os conceitos, ou seja, os tipos, né, de garagem que nós podemos ter. Então, basicamente, gente, nós temos, assim, aquelas garagens que tem a vaga, né, que constitui uma unidade autônoma imobiliária. Então, no nosso jargão do dia a dia, né, o advogado costuma já atravessar. A primeira pergunta quando a pessoa traz uma questão sobre garagem, tem matrícula? Né? Então, quando o advogado pergunta para a pessoa se tem matrícula, é porque ele quer saber, né, nós queremos saber, se essa garagem ela é uma unidade imobiliária autônoma, certo? E ela pode ser, né, via de regra, os imóveis mais modernos, eles vêm com a identificação, né, a individualização da garagem, né, da vaga de garagem como uma unidade autônoma. Ela vai ter ali entre 10 e 12 metros quadrados, né, se for uma vaga simples, e pode ter até o dobro disso, ou um pouco menos do dobro disso, se ela for dupla, certo? Qual é que é o segundo tipo de vaga, né, dos três que existem? O segundo tipo de vaga é o acessório a uma unidade. Então, está na matrícula do imóvel a referência ao seu acessório. Olha, é o imóvel tal, ao qual corresponde a garagem 1 e 2, né? E aí identifica, então, esse bem, né, esse direito acessório ao próprio imóvel. Ou tem um terceiro tipo, que seria a garagem área comum, né, que pode ser usada, é um grande estacionamento, né, e aí é de livre uso para todos os condôminos. O que normalmente ocorre, né, nessas duas variações? A segunda, ela já vem organizada pela própria convenção de condomínio. Quando a incorporadora vendeu, a consultora vendeu o imóvel, ela já traz isso organizado, né? Então, eu vendi o imóvel tal, com a garagem 1 e 2, o 101 com a 1 e 2, o 102 com a 3 e 4, e assim por diante. Isso já vem organizado na convenção, no momento da entrega do imóvel. Ou quando é entregue simplesmente o estacionamento como uma grande área comum, é também corriqueiro que os condôminos busquem uma organização, ou seja, um regramento, né, um sistema de regras. Então, muitas variações podem surgir, né, muitas variações podem surgir. Imagina assim, pensar num condomínio, né, aqui aleatório que eu acompanho. Então, um determinado condomínio lá resolveu que ia sortear, né, de 2 em 2 anos as vagas de garagem, que um método de sorteio, certo? E aí, durante 2 anos, aquela unidade tem direito de usar a vaga que ela teve sorteada. Isso é muito comum acontecer quando não tem vagas suficientes para o número de unidades, certo? E aí, esse sistema de sorteio e revezamento vai ocorrendo. Limitação do uso, né? Só pode botar um veículo por unidade, mais uma regra que vai se criando. Então, nesses espaços, que são os espaços de área comum, se criam essas regras de uso. Tá? E quando tem também esse sistema, mas tem vaga suficiente para cada unidade, também é possível que os condôminos acabem se organizando, né, e comecem a cada um ter um uso definido sobre um determinado espaço, que se habituou por antiguidade, tal, foi se consolidando aquela situação, e ele vai utilizando aquela vaga que foi definida entre os condôminos, né? Isso pode vir a ser regularizado numa ata de reunião condominial, ou pode ser até pelos usos e costumes, né, do condomínio mesmo, né, da relação entre vizinhos. Bom, aí vamos retomando então aqui a pergunta: como regularizar a vaga de garagem? Lembra que eu falei
o problema dos condomínios, os 5 Cs, e um deles é o carro, né? O carro ele pode dar problema tanto por arranhões, estragos, né, que surgem no estacionamento, quanto pela definição da sua vaga, certo? Hoje eu quero enfocar aqui a questão da vaga. Então vamos pensar o seguinte, né? Imaginemos que nós somos os advogados aqui que estamos orientando esse tipo de situação. Então, qual que é o ideal, né? Qual que é o ideal do encaminhamento, né, da regularização dessas vagas de garagem? Gente, muitos problemas podem surgir relacionados a isso. E aí, claro, às vezes a gente fica imaginando, né, quando é uma questão assim, vinculada a usos e costumes, né, que talvez o ideal fosse não haver uma definição, né, talvez fosse manter, então, nessa relação baseada em usos e costumes. Só que eu tenho um risco, um problema aqui para enfrentar, né, que está relacionado, sim, à questão da regularidade, da regularização, né, dessa vaga. Reflitam comigo o seguinte, colegas. Temos jurisprudência de décadas que viabilizam, né, que autorizam a possibilidade de regularização das vagas de garagem por meio de uso capião. Por meio de uso capião. Então, pensem comigo o seguinte, se não é o objetivo deste condomínio, se não for o objetivo deste condomínio, né, a criação de unidades autônomas, porque não é esse o entendimento do condomínio, né, enfim, ao não definirmos nada, ao não termos nada devidamente organizado, ou por ata, né, e tal, nós não teremos seja por ata de reunião de condomínio, seja por meio de convenção de condomínio, nós não teremos nenhum documento, nenhum elemento de indício de prova que demonstre um uso sob concessão, um uso concedido de determinada vaga. E aí o que nós vamos ter? Nós vamos teremos a criação da possibilidade de uso capir um espaço, uma vaga de garagem, por posse mansa pacífica, como se dono fosse. E é legítimo por parte do adquirente. Então, imaginem o seguinte, um condomínio ali com 20, 30 anos, né, de tempo, em que um determinado adquirente comprou lá há 15 anos atrás, do primeiro proprietário, então já tem um de 15 anos, mais um de 15 anos, ele adquiriu do proprietário, e quando ele adquiriu, foi indicado para ele, essa aqui é a nossa vaga, esse aqui é o nosso imóvel, ele visitou e tal, fez a aquisição. Né? Não estava em matrícula, mas foi indicado para ele como sendo dele. Então ele vai ter o uso, né, a posse mansa e pacífica, e o uso com o animus domini, né, por um período bastante longo. Lembra-se que as posses se somam, inclusive. Então, sim, né, a ausência de qualquer ato de concessão, ela viabiliza o desenvolvimento da posse com animus domini, ou seja, sujeita o condomínio a uso capião. Né? Nós temos, então, algumas decisões do STJ que eu queria compartilhar com vocês, né, sobre essas questões. Então, por exemplo, a ação reivindicatória, né, aquela de propriedade, de proprietário, não seria válida para pleitear a vaga que não tem esse registro autônomo, que não esteja em matrícula. Isso é decidido com base no artigo 1331, parágrafo 1º do Código Civil, no recurso especial 1.152.148. Então, vou repetir. RESP 1.152.148, certo? 1.152.148. Né, do voto, então, condutor foi do ministro Salomão, da 4ª turma. Tá? Então, não seria cabível, né, pleitear o direito exclusivo de vaga de estacionamento quando esse configura um direito acessório da unidade autônoma, né, ou da área do uso comum, porque nessas hipóteses, né, não há o requisito essencial do ajuizamento, que seria a individualização do bem. Então, isso foi uma das decisões que a gente encontrou, né, sobre essa questão da regularização da vaga de garagem. Então, está aí o alerta. Né?
Caso de calote, né, que a gente menciona antes, e que envolva vaga, porque é o nosso tema de hoje. Então, o caso do inadimplemento. Dá para fazer o leilão, a gente pode alienar essa vaga, né? Se essa vaga de garagem ela é uma unidade autônoma, sim, né, é possível que a gente possa fazer a alienação da vaga de garagem para pagar as dívidas condominiais. O único porém aqui é que o leilão ele fica restrito aos moradores do condomínio. Então haveria uma restrição, somente os condôminos poderiam adquirir a vaga, né? Por que isso, né, pessoal? Do ponto de vista do bom senso, imaginem o quão inseguro seria, né, ter alguém acessando a vaga de garagem que não fosse um morador do prédio. Seria um problema. Isso é absoluto? Não é, tá? Não é absoluto. Se entende dessa maneira, via de regra, né? Vou dar para vocês até o recurso especial, tá? Que decidiu dessa maneira, tá? Então, recurso especial 954.861, certo? Então, bacana, né? Daria para fazer o leilão, sim, para pagar as contas condominiais, mas, né, só poderiam participar os condôminos. Não é absoluto, essa é a regra geral, mas não é absoluto, por quê? Porque é possível que em alguns condomínios esteja definida, né, a autorização para alienação para terceiros. Então, se os condôminos autorizaram isso, né, ok. Imagina lá uma Avenida Paulista da vida, né, que tem um prédio com vagas, unidades destacáveis, né, em que nas redondezas existe um problema sério de estacionamento, e daqui a pouco um lojista ao lado, né, uma grande loja, um outro negócio, qualquer prestador de serviço, ele tem interesse de ter uma vaga para poder estacionar ao lado do seu negócio, e esse prédio, então, autoriza, né, essa vaga passa a ter um valor econômico bastante importante no interesse dos condôminos, eles acabam entendendo que é útil para eles poder vender, né, nas redondezas essas vagas, destacando e correndo o risco da perda de valor econômico do seu imóvel. Mas aqui no nosso prédio a gente tem um manobrista, que nem disse o Manuel, né? Existe bastante isso. No nosso prédio a gente opta pelo manobrista, autoriza quem quiser venda a sua vaga. Olha que legal, né? Os que têm vaga própria, e aqueles espaços antes que eram de visitantes seriam suficientes, com manobrista, etc. Então, toda uma situação peculiar. E aí autorizam, então, a venda. Se houver essa autorização, aí sim, né? Aí não tem problema nenhum. Isso aí vai, né, da disposição, do ato de disposição, né, decidido em conjunto pelos condôminos. Então, seria possível, sim, né, para fins de interesse aí dessa comunidade. Tá? A restrição, tá, da asta pública, né, aos condôminos está no RESP número 2.008.627. Tá? Então, o RESP 954.861 autoriza, né, a alienação, né, destacada da unidade para fins de pagamento das despesas, e o RESP 2.008.627, da segunda turma, né, estabelece, então, que essa asta é restrita aos condôminos, tá bom? Sim. E se ali for e se no imóvel, né, se esse imóvel for um bem de família, né, bom, ainda que seja um bem de família, pessoal, tá? Se entende que a vaga de garagem, né, ela poderia sim ser alienada, né, poderia sofrer, né, penhora, não constituindo a vaga em si, né, não aderir, mesmo ela sendo em tese pertencente ou acessório, ou na lógica de estar junto com o bem de família, ela não seria considerada, né, por si só bem de família e poderia ser alienada, tá? Então, essa solução, né, de conflito aí da vaga de garagem está lá no enunciado da súmula 449, tá? Que é de 2010. Então, a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora,
né? Vejam como tem vantagens e desvantagens, né? Todo mundo pensa, não, é bom que tenha matrícula própria, né? Via de regra se pensa assim, matrícula própria. Mas vejo que neste caso aqui, né, em que tem a matrícula própria, né, a pessoa que está com alguma dificuldade econômica, ela passa a estar sujeita a perder, né, essa vaga de garagem para as suas dívidas, ao passo que aquele que tem o acessório, né, não teria como destacar, pelo menos não vi ainda precedente destacando, né, essa vaga que está definida por convenção de condomínio, então ela não teria matrícula própria para sofrer a alienação. Então, olha que coisa interessante, né? São lógicas. Então, daí eu pensaria o seguinte: olha, o cliente devedor, né, que está com problema com credores, quebrou a empresa dele, alguma coisa assim mais grave. Então, para ele, daqui a pouco é mais interessante ele ter um imóvel que não tenha a matrícula destacada, né? Porque senão vai perder mais um pedaço do patrimônio dele, né, para esses credores. Certo? Pessoal, chegamos então aqui ao desfecho do nosso encontro de hoje. Pergunto aos colegas se gostaram do tema, né? É um tema que eu ainda não tinha visitado aqui com vocês, né? Questões relacionadas a essas disputas condominiais, mas como eu disse no início, né, muitas vezes nós advogados, embora a gente tenha um plano de trabalho, como no meu caso, vocês sabem que eu costumo sugerir, né, que os advogados se dediquem ao top 5, né, as 5 demandas mais rentáveis que tem para nós no direito imobiliário, e usando principalmente de entrada o acompanhamento na compra e venda de bens, ao mesmo tempo a gente acaba assim sendo procurado, né, por bons clientes, para que a gente contribua com eles, às vezes, em algumas questões, né, de relação de condomínio. E dos principais focos de litígio são realmente as vagas de garagem. Então pode acontecer sim, né? Não é um litígio de alto valor econômico, mas é um litígio de porta de entrada, né? Uma questão de porta de entrada que pode criar uma relação de confiança entre o advogado e o cliente, certo? Então espero que vocês tenham curtido, tá? Aproveitem aí, né, as informações e podem mandando aí as sugestões de temas, né, que a gente vai enfrentando aqui semana a semana.